Boa noite, meu amigo, minha amiga, ou bom dia, boa tarde para você que está vendo a gravação. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula da Jornada da Matemática, uma aula agora de juros simples e composto. Para quem está assistindo ao vivo aí, me fala, o áudio tá bom, vocês estão me vendo bem, a imagem tá boa, tá sem travar? Me falem aí, me dê o retorno de vocês para eu saber como é que tá essa nossa transmissão e poder continuar a nossa aula sem nenhum problema. A imagem tá boa, tá ouvindo bem, tá excelente. Então vamos continuar, vamos começar sem mais delongas essa nossa terceira aula da Jornada da Matemática. Só passando aqui o nosso cronograma, estamos aqui no dia 13 de novembro, um dia após o feriado, né? Então voltando com tudo, e vamos ter a aula de juros simples e juros composto, tá? Na nossa próxima semana iremos ter a aula de geometria plana, a geometria euclidiana. Tudo bem? Nossas aulas vão até o dia 12 de janeiro, que é uma semana, na semana anterior à prova de matemática do Enem, certo? Vão até os dias 12 de janeiro, até o dia 12, né? Com um aulão de revisão. Esse calendário ele pode ser alterado, caso isso eu comunico lá no grupo do nosso Telegram, tá? Caso muitas pessoas queiram mudar alguma data, algum horário, como aconteceu, né? As nossas aulas aconteciam às 19 horas, nós antecipamos para as 18 horas devido a uma enquete que eu fiz lá no grupo do Telegram e vocês votaram escolhendo para as 18 horas. Então, vamos continuar, vamos começar com algumas definições dentro de juros, né? Fundamentalmente, a matemática financeira, que é onde esse conteúdo está abordado, né, na matemática financeira, ela estuda os procedimentos utilizados em pagamentos de empréstimo. Então imagina aí que o Fernando e o Jonas, eles estavam tomando café quando o Jonas falou que estava devendo um dinheiro. O Jonas disse, eu estou devendo um dinheiro. Bom, o Fernando te empresta esse dinheiro, cara, por 3 meses. Então o Fernando disse que emprestaria ao Jonas esse dinheiro que ele estava devendo, né, por 3 meses. O que é isso? Esse dinheiro emprestado, dinheiro que foi cedido ou dinheiro que foi recebido, dependendo do ponto de vista que você analisa, nós chamamos de capital e ele é representado pela letra C. Imagina aí que o Jonas ele recebeu R$1.000, R$1.000 emprestado do Fernando. Esse valor que ele recebeu nós chamamos de capital. R$1.000 é o capital, é o valor inicial que foi estabelecido dentro daquele empréstimo. Mas aí o Jonas, na verdade o Fernando, diz que ele vai cobrar R$200 pelo empréstimo. A primeira coisa que a gente observa é que ele é um agiota, né? E ele não poderia fazer isso, pois aqui no Brasil é crime pessoa física emprestar dinheiro a juros, que é exatamente o que ele fez. Olha só, ele emprestou o dinheiro a um valor. Então ele cobrou R$200 por aquele empréstimo dentro daquele determinado tempo. Isso que ele fez, esse valor a mais que o Jonas pagaria pela utilização daquele dinheiro dentro daquele intervalo de tempo, é exatamente o que nós chamamos de juros, tudo bem? E os juros aqui no caso é de R$200. Quando uma pessoa, então, vamos sintetizar, quando uma pessoa empresta a outra um valor monetário durante um certo tempo, essa quantia ela é chamada de capital e é indicada pela letra C. O valor que o emprestador cobra pelo uso do dinheiro é chamado de juros, indicado pela letra J. Então, algumas definições bem simples, capital é C e juros é J, tá? Nada muito complexo, nada muito difícil. Agora, nós vamos definir a taxa de juros. A taxa de juros ela é indicada pela letra I, isso vem do inglês, né? E ela é expressa como uma porcentagem do capital. Ela representa os juros numa certa unidade de tempo, normalmente indicada AD significa ao dia, AM significa ao mês e AA ao ano. Poderia ser AB ao bimestre. A questão ela vai dizer, tá? A questão ela sempre vai dizer em que tempo está a taxa. Nós precisamos sempre ficar atentos que o tempo da nossa questão, nós vamos ver que existe um tempo a ser emprestado aqui, tem que estar na mesma unidade da taxa. Então não faz sentido eu resolver uma questão em que o tempo está ao mês e a taxa, que a taxa está ao mês e o tempo é em anos. Eu preciso converter
um ano para 12 meses ou converter a minha taxa para uma taxa anual. Normalmente é mais fácil manipular o tempo, né? 12 meses formam um ano, 30 dias formam um mês e assim em diante. No nosso exemplo, o tempo de pagamento era 3 meses. Então nós poderíamos dizer que a taxa era de 200 para 1.000. Por que eu fiz esse 200 para 1.000? Se você lembrar da aula passada, nós fizemos muitas porcentagens, né? Nós definimos o que era uma porcentagem. Esse 200 para 1.000, quando eu faço essa divisão, eu encontro exatamente a porcentagem que representa o meu juro de R$200. E esse juro de R$200 ele representa que porcentagem? A porcentagem do capital. Quando eu faço essa divisão de 200 para 1.000, na verdade eu não preciso nem dividir, né? Eu preciso simplificar com um zero ali, um zero em cima, um zero embaixo, fazendo exatamente isso daqui, ó. Deixa eu apontar a caneta. Se eu cortar um zero em cima, um zero embaixo, eu já vou ter 20 para 100. Olha só, isso já está em porcentagem, né? Isso é 20%. Então, os R$200 do meus juros correspondem a uma taxa de 20%. Mas é uma taxa de 20% em 3 meses, né? Então, eu precisaria dividir essa taxa, que essa unidade de 3 meses não é muito utilizada, uma taxa trimestral. Se eu quisesse colocar essa taxa mensal, eu pegaria os 20% e dividiria por 3, eu teria 6,67% aí sim ao mês. Então perceba, a taxa nada mais é do que uma porcentagem, mas nós precisamos ficar atento que essa porcentagem ela é relacionada com algum tempo, com algum período. Então aqui eu estou dizendo que a minha taxa é de 6,67% ao mês. Você precisa ficar muito atento ao tempo relativo dessa nossa taxa, tudo bem? Então, a partir disso nós vamos entender, nós vamos derivar uma fórmula para os juros. Olha só, se o capital ele é C e os juros é J, nós temos a taxa de juros como I, certo? No nosso exemplo, o capital ele é R$1.000. Os juros é R$200 e nós descobrimos que a taxa é igual a 6,67%. Como que nós chegamos então na fórmula dos juros, dizendo que os juros é capital vezes a taxa? O que que isso significa? Dentro das questões de juros, não é simplesmente decorar uma forma e tentar aplicar a fórmula dentro das questões, né? Seja no juro simples ou no juro composto. O Enem, e nós vamos ver uma questão exemplo disso, ele cobra muito conceitos. E os conceitos eles são muito importantes, entender os conceitos é muito importante para que a gente consiga compreender as fórmulas. De nada adianta você ter uma fórmula que corre o risco de você esquecer, se você não entende o que está por trás dela, você não entende o que ela significa, muito além de saber do que as letras são. Não, não é simplesmente isso. É entender o que significa essa multiplicação, por exemplo, do capital vezes a taxa. Quando eu pego o meu capital e multiplico pela taxa, e essa taxa ela sempre vai estar em forma decimal, como é que eu transformo, fazendo uma revisão rápida, como é que eu transformo 6,67% em decimal? Basta eu dividir por 100. Dividir por 100 é voltar 2 casas decimais. Então, essa taxa aqui em decimal seria 0,0, voltando 1, 2, dá 0,667. Essa seria a nossa taxa em decimal. A taxa que você substitui aqui tem que ser sempre uma taxa em decimal. Você não pode colocar essa taxa de forma aqui que está com esse símbolo de porcentagem. Se você não quiser escrever a taxa em decimal, você ainda pode colocar ela em forma de fração. Então eu poderia colocar o 6,67 dividido por 100. Muitas pessoas gostam de fazer a conta dessa forma, né? Então sempre que você for substituir a taxa dentro da fórmula, ou você escreve na forma de fração, ou você escreve na forma decimal. Obviamente essas formas elas são equivalentes. Quando eu faço a divisão dessa fração, eu obtenho esse número decimal. Certo? Então, o que significa eu pegar o meu capital e multiplicar por essa taxa? Bom, eu estou tirando uma porcentagem desse meu capital. Quando eu multiplico esse valor decimal pelo meu capital, eu estou descobrindo, por exemplo, quanto que é 6,67% de R$1.000. Eu estou fazendo isso. E os juros não é exatamente isso? Os juros não é uma porcentagem do capital? Quando eu pego o capital e multiplico pela taxa, eu vou ter exatamente o valor do meu juros. Simples assim. Perceba que ainda não estamos falando do modelo de capitalização, isso é um pouco diferente. O modelo de capitalização é quando você ouve a palavra juros simples e juros composto. O simples aí é que eu estou dizendo que o meu juros ele está em um modelo de capitalização simples.
No composto, da mesma forma. Aqui nós estamos apenas entendendo o conceito de juros. Então ainda não estamos estudando juros simples. Para que eu tenha um modelo de capitalização, eu preciso ter um tempo determinado. Você percebe que essa fórmula ela ainda não aborda tempo. Nós não temos um tempo aqui determinado, né? É simplesmente o capital vezes a taxa. E o que seria o montante, né? O montante é um nome muito comum que aparece aí dentro do que nós estudamos, do juros simples ou do juros composto, que é o nome que nós damos para o valor total, né? Então, quem é o valor total? O valor total é o capital mais os juros. Por exemplo, o valor total que o Jonas pagaria para o Fernando seria de R$ 1.200, já que ele pegou R$ 1.000 emprestado e tem que pagar 200 de juros. Esse valor total, nós apenas damos o nome de montante. Então, montante é igual a capital mais juros. Essa é a fórmula básica do montante. A partir dela é que vem todas as outras fórmulas. Então, você não precisa se preocupar em decorar as fórmulas. Você precisa se preocupar em entender o conceito por trás, porque isso vai facilitar na hora de você lembrar ou de memorizar uma fórmula, né? Escrevendo de uma forma com fórmulas, né? Escrevendo de uma forma fixa, nós temos que M, que é a letra que simboliza o montante, é igual ao capital mais os juros. Tudo bem? Bom, de onde veio essa outra fórmula aqui, né? Por que eu escrevi capital mais capital vezes a taxa? Olha só, se a gente lembrar, os juros ele é exatamente o capital vezes a taxa. Então, uma outra forma de representar o montante, sem escrever os juros, ou seja, um montante só em função do capital, você percebe que aqui só tem C, não aparece J. Uma outra forma de representar, então, o montante é eu escrever C mais C vezes I, já que C vezes I é exatamente o meu juros, tá? É o meu juros. Se nós colocarmos esse C em evidência, por que eu vou colocar o C em evidência? É uma maneira melhor de escrever, né? Já que o C ele aparece aqui, termos semelhantes nós podemos colocar em evidência. Colocando o C em evidência, como é que ficaria? Bom, repete aquilo que está em evidência, né? Então, quem está em evidência é o C, abre parênteses e escreve tudo aquilo sem ele. Só que no caso, o C dividido pelo próprio C dá 1, né? Então ficaria 1 mais I. Então, o montante ele também pode ser descrito como sendo o capital que multiplica 1 mais I. Essa é outra forma de representar o montante. Ah, professor, são várias fórmulas, eu tenho que decorar tudo isso? Não precisa. Aqui eu só estou mostrando para você que de um mesmo conceito, olha só, eu saí do conceito de valor total e você consegue me dizer que valor total é capital mais juros. E eu cheguei em uma das fórmulas do montante que dependem apenas do capital, uma vez que eu sei como é que eu descubro os juros. Então, o mais importante aqui não é você decorar a fórmula, mas entender de onde ela veio. Uma vez que você entende de onde ela veio, você também é capaz de deduzi-la, tá? Na hora da prova, se você esquece uma fórmula, facilmente você deduz. Isso é uma fórmula muito simples. Agora sim, vamos ver o que é o juros simples. Como eu falei, no regime de capitalização simples, então, é um regime de capitalização que torna esses juros ser um juros simples. A taxa, quem é essa taxa? A taxa de juros, ela é aplicada sobre o capital inicial. Olha só que interessante. Isso aqui é muito importante. Isso é o que diferencia o juros simples do juros composto. Toda vida que nós vamos fazer modelo de capitalização simples, a minha taxa ela vai ser aplicada em cima do capital inicial. Não importa o tempo que eu aplico essa taxa sempre vai ser em cima de um valor inicial, o valor lá do começo. Vamos ver um exemplo. Imagina essa reta aí, e aqui embaixo eu tenho os tempos, meses, anos, depende da unidade de tempo que você escolher. Então aqui eu parto do tempo zero, do mês zero, do ano zero, por exemplo, e eu vou para 1, e daqui para cá o que é que eu tenho? Eu tenho os juros desse período. Qual é os juros desse período? Bom, se passou um mês, então os juros vai ser exatamente o capital vezes a taxa, né? Juros é isso, capital vezes a taxa. Daqui para cá, então, depois de um mês, eu falei, olha, eu vou lhe emprestar um certo valor, um capital, a uma taxa de juros tanto, e você vai me pagar depois de um mês tal valor. Isso é os juros, capital vezes a taxa. Quando eu faço isso para outro mês, eu tenho o mesmo valor. Perceba que aqui, de novo, os juros, a taxa aqui, ela é aplicada em cima do meu capital.
eu não aplico em cima desse valor anterior que eu tinha, eu aplico em cima do capital. Então, se eu peguei R$1.000 emprestado, eu vou fazer 1.000 vezes a taxa. Então, aqui, por exemplo, se a taxa fosse aquela de 6,67%, né, nós teríamos aqui um valor multiplicado de 1.000 por 6,67%, que seria 66,70 centavos nesse primeiro mês. No meu segundo mês, eu teria esse mesmo valor. Em um terceiro mês, eu teria esse mesmo valor. Perceba, o valor ele é constante. O valor dos juros a cada mês é constante. Ele não se altera. Isso é um dado muito importante, muito interessante. E se eu tivesse N meses, se eu tivesse um valor de tempo não estabelecido, se eu quisesse saber isso para um valor indefinido de tempo, bom, eu continuaria fazendo essa soma aí, essa soma de juros, até o meu valor N, tá? Então, no fim, os juros simples nada mais é do que uma soma de várias parcelas iguais, de C vezes I, mais C vezes I, mais C vezes I. E eu somo isso quantas vezes? Eu somo isso N vezes, porque a quantidade de tempo que eu estou aplicando aquele dinheiro ali, que eu estou aplicando aquele empréstimo, enfim. Se nós somarmos isso todas essas vezes, ou melhor, se eu colocar C vezes I em evidência, o que vai sobrar? Vai sobrar só N. Então, daqui nós deduzimos a fórmula do juros simples. O juros simples é o capital vezes a taxa multiplicado pelo tempo que eu estou aplicando aquele dinheiro, certo? Somente isso. Capital vezes a taxa vezes o tempo. O tempo aqui representado por N. Você poderia colocar T sem nenhum problema, tá? É apenas uma maneira de representar. Capital vezes taxa vezes tempo. Então, vamos ver uma questãozinha para que a gente consiga ver como que isso cai no Enem. Antes disso, deixa eu só dar uma olhada aqui na live, ver se vocês estão me ouvindo bem. Estão dizendo que a imagem está boa, estou ouvindo bem. Então vamos continuar. Vamos fazer essa questãozinha, uma questão do Enem, se eu não me engano é o Enem de 2011, tá? Olha só. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$500. Ele falou de aplicação, ele falou de empréstimo, de valor que foi ou cedido ou tomado. Cedido quando eu faço uma aplicação e tomado quando eu recebo, né? Isso é o capital, tá? O nosso capital aqui é R$500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos, a poupança e o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Essa questão poderia ser uma questão desse ano, né? Muito atual, porque hoje se fala muito de investimento, se fala muito sobre a poupança, render abaixo da inflação, etc. Uma questão bem atual aí. Então, olha só, nós temos que a poupança ela tem um rendimento mensal de 0,560 e o CDB 0,876. O aluno olha para cá e por um momento, por um deslize, um lapso ele tem e diz que isso daqui está em decimal. E ele transforma essa porcentagem em uma porcentagem vezes 100. E ele diz que isso aqui é 56%. Ele diz que isso aqui é 87,6%. Esse número é um absurdo, isso não existe, né? Olha só o que ele diz bem aqui no gráfico, ó. Ele coloca em porcentagem. Então esse valor já está em porcentagem. Embora seja um valor decimal, mas é uma porcentagem. É uma porcentagem decimal. Para eu transformar isso em um decimal, eu ainda teria que dividir por 100, tá? Não se engane, muito cuidado com isso. Isso aqui é uma das habilidades que o Enem cobra, né? Uma das competências de conseguir relacionar os dados de um gráfico, de uma tabela, com as informações de um texto e fazer essa análise para achar uma resposta. Então, muito cuidado com isso. E aqui o imposto de renda, ele diz que para quem investe na poupança é isento de imposto de renda e para quem investe no CDB tem um valor, uma redução aí, né? A pessoa é retido 4% do que ela ganhou, 4% do ganho, né? Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é... Ele quer saber qual das duas aplicações é mais vantajosa. Obviamente não vai ser a poupança, né? Se a questão não for enganosa. E ele quer saber quanto que foi isso, tá? Então, além de você ter que acertar uma informação, você precisa relacionar isso com o valor. Então, temos que calcular alguma coisa. Vamos lá. Quem é o capital? O capital é 500. Quanto que é a primeira taxa? A primeira taxa é a taxa da poupança.
A taxa da poupança é 0,560% e a taxa do CDB 0,876%. Como é que fica então o juros 1? Será que esse juros é simples? Bom, esse juros ele vai ser simples porque ele está falando de um mês, né? Ele está falando de ao final de um mês. O tempo aqui é 1. Então, basicamente, bizu, quando você tiver uma unidade de tempo, não faz diferença em usar juros simples ou juros compostos. O valor é o mesmo, tá? Isso porque a ideia do juros composto até um mês é a mesma do juros simples, né? Em um mês, o juros composto é igual ao juros simples. Como o juros simples é mais fácil, mais simples, nós utilizamos ele, tá? Mas não faria nenhuma diferença se você usasse composto, que daria no mesmo. Só seria um pouco mais complicado de fazer as contas, né? Ou não. Quando a gente chegar lá, eu posso até mostrar. Então, no juros 1, eu teria o capital vezes a taxa, vezes 1. Bom, o capital é 500. A taxa aqui eu preferi colocar em forma de fração. Lembra que eu falei da decimal e da fração? Eu preferi colocar em forma de fração. Por quê? Olha só que engraçado. Eu tenho 500 aqui e depois eu divido esse 500 por 100. Eu posso simplesmente cancelar esses dois zeros do 100 com esses dois zeros do 500, né? Para que fique uma conta mais simples para mim. Agora eu vou precisar fazer só 5 vezes 0,560. É uma conta muito mais simples. Então eu preferi não transformar em decimal, nesse caso aí, porque facilitaria o meu cálculo. Quando eu faço então 5 vezes 560, eu obtenho o valor de 2,8. Tá bom? Esse é o juros que a pessoa tem, é o ganho que ela tem com um mês de R$500 na poupança. Ela ganha R$2,80. Para comprar o quê? Um recheado aí, né? E se nós fizermos do CDB, do juros 2? 500, aí da mesma forma, eu vou pegar a taxa, 0,876, dividir por 100, né? Eu simplifico esses dois zeros aqui, com esses dois zeros aqui. No fim, eu multiplico 5 por 0,876. Essa multiplicaçãozinha me dá o valor de 4,38. Você aqui poderia errar a questão pensando da seguinte forma. Bom, a poupança rende 2,8 e o CDB rende 4,38. Logo, o CDB rende mais que a poupança, correto, é uma verdade. Então, a resposta certa seria... Cadê? Item C, né? Olha só, CDB, pois totalizará um montante. Montante, né? Capital mais juros. O capital, que é 500, mais 4,38 de juros, dá 504,38. Correto? Você poderia ir tranquilo para casa com o gabarito da letra C, mas você teria errado a questão. Porque você precisa relacionar o segundo dado que ele deu lá. Olha só, ele disse a dedução do imposto de renda, a dedução de 4% sobre o ganho lá no CDB. Então nós precisamos descontar 4% desse 4,38 aqui. Como é que a gente faz isso? Se você lembrar da aula anterior de porcentagem, a aula ficou disponível até hoje, eu tirei ela do ar hoje às 18h57, se eu não me engano. 3 minutinhos antes de começar aqui a nossa aula de hoje, eu tirei ela do ar. Então, se você lembrar da nossa aula de porcentagem, para que eu dê um desconto de 4%, basta eu pegar uma unidade, né? Basta eu pegar 1 e subtrair 0,04. Por que 0,04? Porque isso é a representação decimal de 4%. Isso dá 0,96. A multiplicação de 0,96 por qualquer valor significa eu já descobri qual é o meu novo valor com um desconto de 4%. Então eu faço essa pequena multiplicação aí, 4,38 vezes 0,96. Não vou fazer aqui, mas você treina em casa, tá? É muito importante, pessoal, é muito importante que esse tipo de cálculo você esteja afiado. Não é só saber resolver, mas é ter perícia em resolver, ter velocidade. Tá? Daqui a pouco nós vamos bater um papo aqui interessante sobre Enem, sobre como aumentar a nota. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, tudo bem? 4,20 então. Então o ganho líquido, o ganho real, né? Esse aqui era o bruto, sem desconto. O ganho líquido, o ganho real é 4,2, 4,20. E aí a resposta muda, né, do item C para o item D. Ah, Joab, mas aqui tem 21. Esse valor aqui é aproximado, tá? Esse valor é aproximado. Então não tem problema, marque o mais próximo. Quando você fizesse o cálculo, você ia ver que 4,20 é um valor aproximado. Você marcaria 504,21 tranquilo, sem peso na consciência. Então,
A gente agora só precisa achar o montante é capital mais juros, 500 mais 4,20, dá 504,20 ou 504,21, o nosso item D, tudo bem? Vamos adiante, vamos entender agora os juros compostos. Bom, deixa eu só perguntar se você ficou com alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida na questão anterior, me fale agora, o cálice para sempre. Se você ficou com alguma dúvida, você pode também mandar lá no grupo, tá? Professor, não entendi aquela questão. Eu respondo em vídeo de uma forma mais detalhada, com mais calma, para que você entenda. Mas se não tiver nenhuma dúvida, me falem aí. Se vocês têm alguma dúvida, se não tiver, eu vou continuar. Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Me falem, se comuniquem comigo. O Bruno está dizendo que está muito bom, está top. Nenhuma dúvida. Vamos continuar então, pessoal. Então vamos agora entender os juros compostos. Dentro da explicação do que era o juros simples, né, eu tracei essa reta que tinha uns períodos aqui embaixo e até o tempo N. Eu disse que daqui para cá eu sempre tinha os juros, né, que eram juros em cima de um capital, por isso que ficava C vezes I. Eu fazia isso N vezes, depois somava tudo. Nos juros compostos, nós temos uma capitalização diferente. Os juros compostos é os juros que você paga, por exemplo, para o banco. Quando você faz um empréstimo, quando você faz um financiamento. Você vai ver que ele é um juros muito forte, é um juros que, com o passar do tempo, tem um potencial de crescimento muito grande. Isso acontece por quê? Vamos imaginar a mesma reta, tá? Em que nós temos N de tempo ali. E o primeiro mês, a primeira unidade de tempo, no primeiro ano, por exemplo, nós temos os juros. Os juros é capital vezes taxa. Nós já discutimos isso lá no comecinho da aula. Juros é capital vezes taxa. Só que a diferença aqui do juros composto é que isso gera para mim um primeiro montante, que eu vou chamar de M1. E quando eu vou calcular o segundo mês, eu não calculo mais a minha taxa, a minha porcentagem em cima do capital inicial. Não. Eu calculo em cima do meu montante anterior. E olha só o que acontece. Vira montante 1 vezes I. Isso daqui gera um montante 2. Isso gera um M2, certo? Que é diferente de M1. E é maior, né? É maior. Se nós estivéssemos aqui de uma taxa crescente, ela é maior. E quando eu vou para o meu terceiro mês, eu já pego M2, que no caso é M1 vezes I, e multiplico de novo por I. E olha só o que, é que eu vou ter? Eu vou ter M1 vezes I vezes I. Perceba que, com o passar do tempo, eu só estou aumentando essa taxa. Porque eu estou colocando uma porcentagem em cima de outra porcentagem. Ou melhor, eu estou colocando um juros em cima de outros juros. Então essa expressão, juros sobre juros, vem daí, do juros composto, né? E ela é uma coisa que tem um potencial de crescimento muito grande, tá? Tem um potencial de crescimento muito grande. No meu enésimo termo ali, no meu tempo N, como é que isso vai se comportar? Bom, você percebe que aqui no tempo se passou 2 unidades e eu já estou aqui com I ao quadrado, né? I elevado a 2. Eu posso multiplicar esse I por I e colocar I ao quadrado. No tempo N, eu vou ter que é igual ao meu montante inicial vezes I elevado a N. I elevado a N. Então imagina aí o tamanho disso, né? A taxa ali em tempo elevado a N. E olha só que engraçado. Disso daí vem a fórmula dos juros compostos. Vamos tentar entender essa fórmula um pouco melhor. Vamos imaginar então um capital C aplicado a uma taxa I por um período N de tempo. Nenhuma novidade até aqui. E teremos um montante M de cada período. Então o montante é capital mais juros. Nós sabemos que juros é capital vezes taxa. Substituindo isso lá na formulazinha do montante, eu tenho que montante é capital mais capital vezes taxa. O que eu fiz? Aqui é os juros, ó. Só que juros é isso daqui. Então eu só substituir. Nada demais, tá? Não precisa ficar com medo. Calma, vamos lá. Daqui, como é que eu cheguei aqui, né? Bom, vamos lá. Eu coloquei o M em evidência. Não sei, eu acho que tem mais pra cá. Não. Eu coloquei o C em evidência, na verdade. Então ficou M igual a C. Coloquei o C em evidência. Abri parêntese. C dividido por C dá 1. C dividido por C vezes I, sobra só o I. Né? Então eu repito aqui o sinal de mais I.
Nós já discutimos isso daqui, né? Que o montante pode ser tratado como capital mais capital que multiplica 1 mais I. Tudo bem? Então, eu digo que o meu montante 1, ele é exatamente isso. O capital multiplicado por 1 mais I. Isso é o montante após um período de tempo. Mas como é que vai ficar o meu montante após 2 períodos de tempo no meu regime de capitalização composta, já que a taxa ela é sobre o montante anterior, como nós havíamos discutido. Então, após 2 períodos de tempo, nós teremos o montante 2, que é M mais M1 vezes I. Né? Por quê? Porque eu aplico a minha taxa em cima do montante 2. Olha só, quem é M1? M1 é capital que multiplica 1 mais I. Então, eu substituo aqui, ó, em vez de escrever M1, eu escrevi capital que multiplica... Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Em vez de escrever M1, eu coloquei capital que multiplica 1 mais I. A mesma coisa aqui, capital que multiplica 1 mais I. Daqui, olha só, nós vamos deduzir a fórmula dos juros compostos. Acompanha comigo como é simples. Eu coloquei o meu capital 1 mais I em evidência. Por quê? Porque perceba, ele é comum nesses dois termos. Ó. Nessa primeira soma eu tenho capital que multiplica 1 mais I e na segunda soma também. Eu coloquei ele em evidência. Colocando em evidência, o primeiro termo fica 1, certo? Porque eu divido, fica 1. Repito o sinal, mais sobra quem aqui? Sobra o I. Olha só, sobra o I. Pera, capital que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I. Isso não é a mesma coisa? Eu não estou multiplicando uma coisa por ela mesma? Tem uma forma matemática melhor de escrever isso, né? Quando eu multiplico uma coisa por ela mesma. É a potência. Então isso é capital que multiplica 1 mais I elevado a 2. Mas perceba, esse 2 é exatamente o meu período. Olha só que engraçado. O 2 é o meu período. Então nós podemos deduzir que essa fórmula, substituir esse expoente por um período n, por exemplo, por um período qualquer, me daria uma fórmula... Opa, cadê a formulazinha dos juros compostos? Não coloquei aqui? Está aqui. Vou colocar. Me daria uma fórmula da seguinte espécie. Capital que multiplica 1 mais I elevado a n. Eu substituí o meu 2 pelo meu n aqui, tá vendo? Mas como é que isso é feito? Quando eu vou somar quando eu vou multiplicar vários termos, né, do capital mais I vezes a taxa, vezes 1 mais a taxa, n vezes, eu repito isso n vezes essa multiplicação, que nada mais é do que escrever essa potência aqui, tá? Nada mais é do que escrever essa potência. Ok, professor, achei um pouco confuso, achei um pouco demorado. Isso aí não é pra mim não, eu vou só ignorar. Não ignore, tá? Pode ser que seja um pouco confuso agora, mas é importante que você não ignore essa explicação. Lá quando nós formos falar de PA e PG, essa explicação dos juros compostos ela vai ser muito útil para entender o conceito de PA e PG. Se você acha PA e PG difícil, entender juros compostos lhe ajuda, tá? Lhe ajuda muito. Então, retém o máximo possível, não bloqueia, não ignora, tá? É muito importante que nós não se fechemos para o conhecimento, simplesmente quando vemos que algo é complicado. Deixa aí, deixa estar, certo? Eu sei que é um pouco truncado, eu sei que tem muitas fórmulas para a gente conseguir entender, alguns conceitos matemáticos que não estão muito bem aceitos ali, mas no futuro, na nossa aula de PA e PG, por exemplo, eu vou conseguir relacionar juros simples e composto lá em PA e PG, somente vai abrir um pouco mais, tá? É muito importante que nós não nos fechemos ao conhecimento, tudo bem? Aqui eu vou só deduzir mais uma formulazinha, mas sabendo essa daqui, você resolve todas as questões de juros composto, tá? Aqui, como eu sei que montante é capital mais juros, eu só digo que o meu juros é igual a montante menos capital. O que eu fiz aqui? É porque nos juros simples, nós não descobrimos quanto é o juros. Se você perceber, nós deduzimos quanto é o montante, ó. Quem está aqui isolado é o M. Então, e quando a questão pede os juros, né? O que eu faço? Eu uso a formulazinha aqui do montante. Se montante é capital mais juros, isolando aqui esse C, né? Substituindo ele dos dois lados, subtraindo dos dois lados, eu vou ter que o meu juros é montante menos capital. Só joguei o C para o outro lado, né? Entre aspas. E daqui eu posso deduzir quanto que é o meu juros, ó. Eu substituo o montante, tá aqui o valor do meu montante, capital mais... capital que multiplica 1 mais I elevado a N,
e subtraio o C. Se eu colocar em evidência o meu C, olha só, eu coloquei em evidência o meu C, que ele está comum nos dois termos, eu tenho essa formulazinha aí do meus juros, tá? Eu preciso decorar essa fórmula dos juros? Sinceramente, você precisa decorar? Não precisa. Basta que você saiba a fórmula do montante e entenda que montante é capital mais juros. Assim você sempre vai descobrir os juros. Tudo bem? Vamos fazer uma questãozinha rápida aqui para que a gente entenda esse conceito. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento com rentabilidades líquidas, olha só, garantidas pelo período de 1 ano. Então o período aqui é 1. Ah, professor, mas está em ano, tudo bem. O período é 1 ano. Perceba que as taxas aqui elas estão em tempos diferentes. Olha, o investimento A tem uma taxa mensal, o investimento B tem uma taxa anual e o C tem uma taxa semestral. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. Se elas incidem sobre o valor do período anterior, que tipo de juros é esse aqui? Que tipo de capitalização é essa? Composta, né? Se a rentabilidade incide no período anterior, é uma capitalização composta. Eu estou fazendo juros em cima de juros. O quadro fornece algumas aproximações para análise das rentabilidades. Então, ele tem aqui um valor N, que é o tempo, e ele tem um valor de 1,03 elevado a N. O que é que significa esse 1,03 elevado a N? Vamos já ver. E tem uma tabela aí, né? Para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, então ele quer a rentabilidade anual. Essa pessoa deverá, temos os itens até o E. Muita atenção aqui nessa questão. Isso é uma questão de conceito que nós não faremos quase nenhum cálculo, tá? Aqui é a nossa fórmula do juros composto, né? Capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Tudo bem? Olha quem está aqui dentro. 1 mais I. Eu falei que a nossa taxa ela sempre tem que estar em forma decimal. Isso significa que esse I aqui ele deve estar em forma decimal. Se eu pegar, por exemplo, o meu investimento A, que tem uma taxa mensal de 3%, isso dá igual a 0,03 em forma decimal. Quando eu pego isso e somo com o 1 da fórmula aqui, isso vai me dar exatamente o quê? Vai me dar 1,03. E pela fórmula eu sei que esse 1,03 ele vai estar elevado a quanto? A N. 1,03 elevado a N é exatamente o que ele dá aqui, o valor que ele dá, para que nós possamos comparar lá na tabela. Então, qual vai ser o valor que você vai escolher para comparar aqui? Do investimento A, B ou do C? Claramente do A, porque é o valor que ele te deu. Você vai remar de acordo com a maré, né? Você vai nadar de acordo com a maré. Não vai tentar forçar a barra, certo? Não vai fazer uma queda de braço ali com a questão. A questão te deu uma informação. Usa aquela informação, não procura outra. Não troca ideia, não. Então, o que são esses valores aqui, né? Isso aqui significa a minha taxa em 3 meses. É isso que significa. Ou seja, uma taxa trimestral. Aqui significa a minha taxa em 6 meses, a taxa semestral. Aqui é a minha taxa em 9 meses e aqui é a minha taxa anual. Mas você consegue deduzir quanto que é essa taxa? Bom, aqui eu estou fazendo um aumento de quantos por cento? 1,42426. Aqui é um aumento de quantos por cento? Basta que você olhe apenas para o número decimal depois do 1. 0,426 é quanto? 42,6%, né? Da mesma forma que aqui é 30,5, 19,4 e 9,3. Então, é muito importante que os conceitos de porcentagem, esses macetezinhos de porcentagem, eles estejam bem afiados lá na sua cabeça para que você entenda isso. Então, a taxa semestral é essa daqui, ó. Taxa semestral é 19,4%. Basta que eu olhe só para depois da vírgula, né? Ou melhor, eu subtraio 1 e vejo quanto que é essa taxa. Fica 0,19,4, né? 19,4%. Aqui, em um ano, então, a minha taxa seria 42,6%. 42,6%. Esses são os únicos cálculos que eu preciso fazer para resolver essa questão. Vamos analisar aí item por item. Escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades anuais são igual a 36%. Isso é verdade?
A rentabilidade anual do investimento B é 36, mas a do A não é 36. Quanto que é a rentabilidade anual? É 42,6. É 42,6. Então, esse item ele está incorreto, certo? Item A está incorreto. Posso até colocar aqui, deixa eu apagar e colocar um marcador de texto vermelho aqui para dizer que o item A está errado. O item B. Escolher os investimentos A ou C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 39%. É verdade? Não é verdade, né? A rentabilidade anual do A é 42,6 e item B também está errado. Escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. De repente você marca esse item e é o item correto, mas você não verificou o item C, então cuidado. O item C está ao semestre, né? Mas como é um juros composto, não basta só multiplicar isso aqui por 2, certo? Não basta multiplicar isso por 2. Você precisa levar isso ao quadrado. Então, de repente, você marca essa, se ela fosse errada, e o C poderia ser maior. Mas vamos analisar as outras e ver se a gente consegue eliminar as outras para deixar só o item C. Escolher o investimento B, pois sua rentabilidade de 36% é maior que a rentabilidade de 3% do investimento A. Isso também está errado, né? O A é maior que o B. Isso a gente sabe. Escolher o C, pois a sua rentabilidade de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% do A ao ano dos dois investimentos A e B. Errado! Errado por quê? Porque aqui ele está dizendo que a rentabilidade do investimento A é 36% e não é. Então, olha só, eu nem calculei a rentabilidade do investimento C, que de repente fosse preciso calcular, para saber que a minha resposta, é o item C, tá? Item C aqui é o nosso item correto. Tudo tranquilo? Você ficou com alguma dúvida nessa questão? Me fala aí nos comentários, no chat, né, na verdade, se você teve alguma dúvida nessa questão. Se você estiver vendo esse vídeo pela gravação, você pode mandar lá no grupo do Telegram. Professor, não entendi muito bem esse conceito. Explica melhor. Professor, como é que resolve essa questão aqui de juros compostos, essa questão de juros simples, tá? O Jonas mandou uma questão ontem, era uma questão de trigonometria, né? Um assunto que a gente viu ou vai ver, né? Trigonometria cai pouquíssimo no Enem, conceitos assim bem longes mesmo. Mas eu respondi ali, na hora que eu vi, eu respondi rapidamente para ele. Então você também pode mandar a sua questão para que eu possa responder.